Gostaria de saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o processo que algumas coisas e algumas pessoas precisam passar para se transformar em algo maravilhoso. Algumas coisas é nas mãos dos homens, mas algumas pessoas é nas mãos de Deus. Existe um processo, existe uma trajetória para que a pessoa possa chegar aonde chegou ou para ser o que é. Porque o importante para Deus é o que nós somos, não o que nós temos. E para a gente ser o que nós somos, o que pretendemos ser, a gente tem que passar por um processo. Passamos por lutas, por dificuldades, sonhos, e às vezes a gente diz assim: cheguei lá, graças a Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Pessoas que precisaram passar por situações difíceis. Abraão foi preciso sair da casa da sua parentela, dos seus pais, aos 75 anos. Foi um processo. José foi traído pelos irmãos, foi caluniado por uma mulher, foi preso injustamente. José saiu de casa vendido como escravo e se tornou governador do Egito. Você imagina a trajetória que ele passou. Daniel, um jovem também de 17 anos, foi levado a cativeiro. E lá foi um jovem fiel a Deus. E muitas pessoas viram que aquele jovem era um homem de Deus. Mas ele sofreu um pouco, né? Davi era um simples pastorador de ovelhas, um jovem também. Davi se tornou rei, foi perseguido por Saul. Paulo foi um homem que perseguia cristãos, mas depois que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele passou pelos momentos até difíceis, viu? Foi perseguido, foi chicoteado, foi preso. Paulo sofreu e não negou a fé em Jesus. Houve um processo, houve uma trajetória para esses homens chegarem aonde eles chegaram. Abraão, José, Davi, Daniel, Paulo, homens que precisou passar por um processo, passar por uma trajetória para chegar onde chegou, nas mãos de Deus. Então, a transformação em pessoas boas, é preciso que a gente se coloque nas mãos de Deus. E aí Deus transforma. A gente vê na Bíblia também, né, no livro de Jeremias, capítulo 18, onde Deus diz assim: Jeremias, eu quero falar com você lá na casa do oleiro. E ali o oleiro está trabalhando com barro, e o barro se quebra, né, e ele faz um novo jarro. E Deus diz a Jeremias: está vendo? Assim como o oleiro fez com esse barro, eu posso fazer com você, ele transformar. Você vai sair do barro e vai se tornar um grande vaso. E algumas coisas é preciso passar por um processo para se tornar algo bom. Por exemplo, o pão que a gente come, tem o trigo, né? Tem que colher o trigo, tem que triturar. E disse que às vezes ali no meio do trigo surge o joio, que é muito parecido com o trigo. Tem que separar o trigo do joio e pegar o trigo para transformar em pão. Muito bom, né, o pão? O vinho, para se fazer o vinho há um processo também. Selecionar as uvas, separar, esmagar, fazer a fermentação. É um processo bem grande para poder chegar até o vinho. O azeite de oliva também passa por um processo. Primeiro vamos colher ali a azeitona, né? Ali da oliveira, né?
vai se colher a azeitona, depois vai triturar, depois leva para o lagar para separar as folhas, os detritos, depois vai centrifugar, depois vai filtrar e depois decantar para se fazer um azeite bom. Então, para que as coisas sejam boas, passa por um processo, uma trajetória. Para a gente ter o azeite bom, a gente tem que ver como é que faz todo o processo para se formar um azeite. Para tomar um vinho bom, é preciso selecionar as uvas, esmagar, fermentar. Para se comer um pão bom também, preciso de um trigo bom para poder fazer ali a massa, né? Botar outros ingredientes. Então há uma transformação, um processo, tanto nas coisas como nas pessoas. Para José um dia ser governador do Egito, ele começou lá, quando tinha 17 anos, foi vendido como escravo, foi traído, foi caluniado, foi preso, teve toda uma trajetória. Então que nós possamos meditar, para a gente poder chegar lá, ser o que nós devemos ser, devemos se colocar nas mãos de Deus. Deus, me ajude. Às vezes nós estamos em situações difíceis, né? Mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus levanta ali do pó. Não importa como você está. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus levanta qualquer um. Deus ressuscita mortos. Deus tem poder para nos ajudar e nos transformar. Você quer ser alguém melhor? Se coloque nas mãos de Deus. Quebrante o seu coração, diga: Deus, tome conta da minha vida, eu preciso melhorar em certos pontos da minha vida, na família, no emprego, na igreja, onde eu moro, no trabalho, na minha empresa. Para a gente ser o que a gente deve ser, devemos se colocar nas mãos de Deus. Assim como o homem pega a azeitona e faz pega a azeitona e faz o azeite, pega o trigo, faz o pão, pega a uva e faz o vinho. Assim somos nós. Para a gente ser algo melhor, alguém melhor, se coloque nas mãos de Deus. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Todos os dias, 5h30 da manhã e 6h30 da noite. 2 mensagens todos os dias para a gente refletir o que Deus quer falar para nós. Hoje falando sobre a transformação, o processo que é feito para mudar as pessoas e para pegar um produto, uma matéria-prima e fazer algo bom. O azeite, o vinho e o pão. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém.